Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Lembrando que esse vídeo ele é focado em resolver exercícios, tá? E basicamente vai resolver exercícios. Caso você não tenha visto a teoria, não entenda ainda muito em relação à análise assintótica, eu recomendo que você veja o vídeo anterior a esse, em que a gente aborda a análise assintótica da parte teórica, né? Explicando o que é análise assintótica, explicando o que é o Big O, o que é o Theta, o que é o Ômega, tá? Então, eu recomendo você ver esse vídeo primeiro, para depois vir para os vídeos de exercícios. Mas caso você já tenha estudado a respeito de análise assintótica e tal, e está querendo só mesmo que reforçar o conteúdo ou revisar, tudo bem, pode prosseguir, tá bom? E bem, antes da gente começar, lembrando, link na descrição, canal de informações do Telegram, para ter um contato mais próximo, mais rápido, tá? Sempre que tem vídeo, conteúdo novo, alguma outra coisa relacionada ao projeto, é tudo divulgado lá. Então, se você quiser ter acesso, basta acessar o link da descrição, tranquilo? E bem, vamos começar aqui com as questões, tá? Lembrando que todos os créditos, né, de onde eu peguei essas questões, vou estar deixando na descrição, tá bom? Não fui eu que criei nenhuma delas, tá? Então vamos lá. Basicamente, né, ele fala, sabendo que as funções f de n e g de n são positivas, né, e que f de n é igual a g de n, né, ou seja, o g de n ele vai limitar superiormente falando, né, em termos de análise assintótica, o f de n. Aí ele está perguntando se isso implica que o g de n é igual a o f de n, né? E assim, a gente fica pensando, velho, se o g de n limita superiormente o f de n, não tem como o f de n limitar superiormente o g de n, né? Porque é um limite superior, né? E o f de n, no caso, ele vai estar abaixo do g de n, né? Aí você fica com aquilo, né? Mas será, né? Será que existe alguma exceção, né? E aí vem a parte matemática que a gente vai ter que trabalhar aqui, né? Que é justamente utilizando aqueles termos teóricos, aquela inequação que a gente viu no que representa o Big O, tá? Então vamos lá. Para eu saber que isso é falso, basta eu buscar uma situação em que isso é falso, porque aí já quebra a generalização, tá? Porque para eu poder dizer que isso aqui implica nisso, eu tenho que garantir que isso sempre é verdade. Se eu encontrar uma situação que não é verdade, já foi, entendeu? Já posso dizer que essa afirmação ela é falsa, tá? Justamente porque eu apresentei um contra-exemplo. E aqui, ó, eu vou pegar um exemplo, né? F de n igual a n e g de n igual a n ao quadrado. Eu sei que o n ao quadrado limita superiormente o n, a gente sabe facilmente disso, a gente até viu na parte teórica, né? Que o n ao quadrado, a partir de um certo ponto, ele cresce muito mais rápido que o n. Então, o n ao quadrado consegue limitar superiormente o n, tá? E aí, o que, é que a gente pode dizer? Como eu sei que f de n é igual a g de n, eu posso dizer que n é igual a n ao quadrado. Isso é verdade, tá? E aqui está um exemplo para mostrar que isso é verdade, tá? Para isso ser verdade, eu sei que tem que ter o caso do n ser maior ou igual a zero, a gente sabe que isso é trivial. Fora isso, eu tenho que o n tem que ser menor ou igual a c vezes n ao quadrado, que foi o que eu botei aqui, certo? Eu dividi os dois lados por n, né? Cortei esse n com esse n ao quadrado. Ficou 1 menor ou igual a c de n, certo? E aí, basicamente, eu faço, né? Eu posso considerar o c igual a 1, por exemplo, né? E para n maior ou igual a 1, nesse caso 1 é meu m, eu vou ter que essa equação vai valer, né? Porque eu vou ter 1 vezes n maior ou igual a 1. E isso sempre vai ser verdade a partir do n igual a 1, né? Porque se o n for igual a 2, vai continuar n igual a 3, n igual a 4. O n ele sempre vai crescer no sentido positivo, tá? Então eu posso afirmar isso e eu garanto que essa equação é verdadeira. Mas agora, né, vamos... beleza, eu sei que isso acontece. Eu sei que o n é igual a O de n ao quadrado. Mas acontece o contrário, né? Do n ao quadrado ser igual a O de n. Será que isso acontece? E aí, basicamente, a gente vê que não tem como, tá? O n ao quadrado é diferente de O de n. Ou seja, esse diferente é dizer que não pertence, tá? É vício de notação, tá? Mas é basicamente isso, tá? O igual é para dizer que pertence e o diferente é para dizer que não pertence, tá? E se isso aqui acontece, eu sei que o g de n é diferente de O, f de n. E para mostrar isso, né, tá aqui. Se vocês perceberem, eu botar, né, em termos daquela equação, eu vou ter que n ao quadrado é menor ou igual a c de n, certo? A parte de zero é trivial. A gente corta n com n, certo? No fim eu vou ter n menor ou igual a c, né? E a gente vê que o c depende de n, ou seja, não é uma constante, tá? Isso é algo complicado, né? E para mostrar isso, por mais que eu tente botar o n aqui para o outro lado, né, ficar 1 sobre n, eu vou ver que, tipo, se eu considerar o n maior ou igual a 1, né? E se eu for ver os valores de n, né, eu vou ter que uma hora vai
quebrar essa inequação, né? O 1 vai ser maior ou igual a 1 sobre n vezes c. Se o n for maior ou igual a 2, eu vou ter uma situação em que 1 é maior ou igual a 1 sobre n vezes c, tá? E assim por diante. Então, não existe uma constante, né, em que eu consiga garantir que essa inequação seja respeitada. Porque o c está dependendo de n, a gente sabe que c é uma constante, tá? E não pode depender do n, não pode ser algo que vai ficar variando juntamente com n. A única coisa que vai ficar variando é o n e o c é fixo, tá? Então, a partir disso, eu consigo mostrar que isso aqui é falso, tá? Outra ideia é que eu posso trazer esse teorema, né, que eu tenho que se o f de n é igual a g de n, isso acontece somente se g de n é igual a ômega f de n, tá? E não big O, tá? É basicamente o ômega. Bem, trazendo a mesma ideia, eu tenho duas funções, f de n e g de n, são positivas, e eu tenho um f de n igual a g de n. Mesma ideia, tá? Aí ele quer saber agora se é correto afirmar que f de n mais g de n é igual a O f de n, né? Aí vamos lá, vamos para a matemática, tá? Basicamente, eu vou considerar que isso aqui é verdade. Se isso é verdade, eu tenho que respeitar essa inequação. Eu não botei a parte zero, porque é trivial, tá? Mas basicamente aqui eu escrevi a regra, né? Se isso é verdade, é porque existe um C pertencente aos reais, não nulos positivos, em que f de n mais g de n é menor ou igual a c f de n, né? Para todo n maior ou igual a m pertencente aos naturais não nulos, tá? Ou seja, o f de n ele vai sempre limitar essa soma aqui, f de n e g de n, tá? Bem, se isso é verdade, essa inequação tem que ser verdadeira. A gente vai dividir todos os termos por f de n, tá? E aí a gente vai obter essa expressão. Vamos parar para observar, né? A gente sabe que o g de n, ele limita superiormente o f de n, né? Então a gente pode dizer que, pensando para n's absurdamente grandes, né? Para n's grandes, o g de n vai ter valores muito mais superiores do que o f de n, porque o g de n ele vai estar limitando o f de n superiormente, né? Então, querendo ou não, ele vai crescer mais rápido que o f de n. Se eu tenho uma fração e meu denominador ele cresce mais lento do que o meu numerador, eu vou ter que esse valor ele sempre vai ser cada vez maior, certo? E esse valor cada vez maior, né, eu vou estar somando a 1, ou seja, ele ainda vai ser um pouquinho maior. Então, com isso, fica muito difícil a gente colocar uma constante que vá sempre obedecer isso, pensando em termos de n's muito grandes, né? Que seja um n no futuro. Como a gente sempre bota n maior ou igual a um valor, para qualquer valor que eu colocar, quando eu chegar lá nos n's, em um determinados n's que tem valores maiores, eu vou ter que essa inequação vai ser quebrada, porque o meu g de n sobre f de n vai ter um valor absurdo, que vai ser somado com 1. E não tem como eu encontrar uma constante que obedeça sempre todas as variações, tá? E lembra, o C é uma constante, ele não pode variar juntamente com o N, tá? Então, por isso, essa afirmação, ela é falsa, tá? O F de N mais G de N é diferente de O F de N, tá? E se a gente botar o contrário, né? Em vez de ser O F de N, for O G de N, será que isso é verdade? Vamos lá. Botei aqui o mesmo caso, tá? A mesma ideia da anotação, certo? Se isso aqui é verdade, é porque existe um C pertencente aos reais não nulos, positivos, em que eu tenho f de n mais g de n menor ou igual a c g de n para todo n maior ou igual a m pertencente aos naturais não nulos, certo? Se isso é verdade, essa inequação ela tem que ser verdadeira. Então, botei a inequação, vou dividir todos os termos por g de n, certo? E eu vou obter isso. Agora vamos parar para pensar a mesma ideia. N's muito grandes, né? O que é que vai acontecer? Eu vou ter que o g de n vai crescer absurdamente e o f de n vai crescer mais lentamente, né? Isso porque o g de n vai limitar o f de n superiormente, tá? E aí, se a gente parar para pensar, né? Eu tenho uma fração, meu denominador está crescendo muito mais rápido que o meu numerador. Isso quer dizer que esse valor ele vai atingir valores cada vez menores, tá? E como f de n nunca vai ser igual a g de n, né? Ele nunca vai ser igual porque o g de n ele sempre vai estar limitando superiormente o f de n, então não tem como o g de n ser igual a um valor de f de n. Eu vou ter que essa expressão ela sempre vai ser menor que 1, tá? Porque para ser igual a 1, o g de n tem que ser igual ao f de n, o que nunca vai acontecer. Então, como eu sei que isso sempre vai ser menor que 1 e vai ser sempre cada vez menor, né, que 1, considerando n's muito grandes, eu vou conseguir encontrar um C, né? Existe um C tal que eu consigo obedecer essa regra, porque eu vou ter 1, alguma coisa, entendeu? Então eu consigo pensar em um C que vai sempre obedecer essa regra, tá?
Yuri, qual seria esse C? Não interessa, a gente sabe que existe, porque é um valor que sempre vai estar menor e a gente sabe que o N ele sempre vai crescer positivamente, então eu consigo garantir uma constante que vai sempre obedecer na equação. Mas como a gente apenas quer mostrar que essa afirmação é correta ou não, né, basta eu verificar se existe uma lógica para permitir que exista um C que obedeça sempre na equação. E nesse caso sim, porque eu vou ter um termo que vai sempre reduzir. Então eu consigo botar um teto para ele, tá? Porque ele sempre vai estar reduzindo o seu valor. Então, nesse caso, eu consigo garantir que essa afirmação é verdadeira, tá bom? Agora a gente trouxe um exemplo numérico, né? A gente tratou mais coisas mexendo na notação, né? Trabalhando um pouco ali a lógica matemática. Agora a gente vai mexer um pouco com valores numéricos. Então ele quer que a gente mostre que 2n elevado a mais 1 é igual a O de 2n, tá? Bem, trouxe a na equação, simples, 0 não trouxe porque é trivial, tá? E aí, basicamente, o que é que eu vou fazer? 2n elevado a mais 1, tá? É 2n vezes 2, tá? Vou dividir os dois termos, os dois lados, né? Por 2 elevado a n. Sendo assim, eu já obtenho c é maior ou igual a 2. Pronto, já me deu um valor de c, certo? Então, se eu considerar o c igual a 2, e considerando um n maior ou igual a 1, que seria o m, né, nesse caso, eu vou ter que essa equação sempre vai ser obedecida. Pronto, matei a questão, certo? Vamos agora para outra, né? Esse aqui ele quer que a gente verifique se 2 elevado a 2n é igual a O de 2 elevado a n. Será que isso é verdade? Vamos lá. Trouxe a equação. 2 elevado a 2n é a mesma coisa que 2n elevado a 2, tá? Propriedades de potenciação. E aí, basicamente, 2n elevado a 2 é 2n vezes 2n, tá? Divido os dois lados por 2 elevado a n. Eu vou ter que c é maior ou igual a 2 elevado a n. Aqui eu tenho um problema, porque o c depende exclusivamente de n, não sendo uma constante, tá? Como c não é uma constante, eu não consigo encontrar um valor, né, que vai sempre obedecer essa na equação, certo? Então, essa afirmação é falsa, tá? 2 elevado a 2n é diferente de O de 2 elevado a n, tá? Esse é um exemplo simples, mas mostra que a gente precisa saber das fórmulas, das técnicas de mexer com potências, né? Dependendo do caso, mexer com raízes também. Tem alguns exemplos envolvendo logarítmicos, fatorial. Então é muito importante você ter um domínio, né, matemático em relação a isso, né? Como é que manipula um logaritmo, como é que manipula um fatorial e tal, é muito importante, tá? Porque vai chegar em determinados exemplos em que vai ser essencial para você conseguir facilmente resolver a equação, encontrar um valor de C, né? Então, bem, agora a gente vai para a última questão de hoje, certo? Que ele quer saber se é correto afirmar que n2 é igual a O de n ao quadrado. Yuri, o que é isso aqui, pelo amor de Deus? Isso aqui é a combinação, tá? Basicamente, isso aqui é a combinação, para quem não lembra, tá? Isso aqui é combinação, tá? Para quem não lembra, como é que faz uma combinação, tá? Em cima é o que tá o fatorial, então vai ser o n fatorial, né? Para quem não lembra, n fatorial é n vezes n menos 1, n menos 2, vezes blá blá blá, até chegar no valor 1, né? Embaixo vai ser n menos 2 elevado ao fatorial, né? Que é a subtração desses dois termos elevado ao fatorial. Não é elevado ao fatorial, é o fatorial de n menos 2, né? Vezes 2 fatorial, tá? E basicamente, né, uma técnica para escrever a combinação mais rápida, né? É basicamente o quê? Eu sei que aqui é 2. Então, em cima eu vou escrever o n fatorial, só que com dois termos apenas. Que nesse caso é o n, o próximo termo é n menos 1, acabou-se. E embaixo eu boto 2 fatorial. Tá? Porque se você for desenvolver pela fórmula mesmo, a combinação, você vai ver que vai chegar nesse valor, porque sempre o n menos 2 fatorial vai cortar com o n menos 2 fatorial aqui em cima, e aí ele cancela todo o resto da expressão, tá? E aí fica só isso aqui no final. Bem, considerando que isso é verdadeiro, eu sei que isso aqui, que foi o que eu obtive aqui, né? 2 fatorial é 2, é menor ou igual a c vezes n ao quadrado, tá? A notação do Big O, tá bom? Aqui eu distribuí o n apenas, tá? Fiz a distribuição. Aqui eu separei o denominador, certo? E eu dividindo tudo por n ao quadrado, tá? Eu vou obter esse valor aqui, tá? E eu quero que vocês observem o seguinte, né? Em cima eu tenho 1, né? Que é fixo, sempre vai ser 1. Embaixo eu tenho 2 vezes n. O n, ele vai crescer. Sempre o n vai crescer. E esse n que vai estar crescendo, ele vai ser multiplicado por 2. Então, meu denominador, ele vai crescer à medida que o n cresce.
Se o denominador ele fica crescendo e meu numerador sempre vai ser 1, que é um valor pequeno e fixo, eu vou ter que toda essa fração ela vai ser reduzida ao longo do tempo. Então, no fim das contas, eu vou ter o quê? 0,5, né, que é 1 meio, né, 0,5, menos um valor muito pequeno, tá? Então, eu consigo encontrar um valor, né, porque eu sei que isso aqui sempre vai ser, isso aqui, né, esse termo aqui, né, ele sempre vai ser menor, né? Eu botei maior, mas aqui é menor, perdão, aqui é menor que 1 meio, tá? Ele sempre vai ser menor que 1 meio. Menor ou igual, né? Porque se o n for igual a 1, eu vou ter 1 meio aqui, né? E esse termo aqui vai ser 0. Mas, se eu pagar outras coisas, né? Um quarto é menor que 1 meio, né? Então, isso aqui sempre vai atingir valores menores que 1 meio. Então, eu consigo encontrar um C. Se eu botar C igual a 1 meio, por exemplo, né? Se eu botar o C igual a 1 meio, para um n maior ou igual a 1, eu vou ter que isso aqui sempre vai ser verdade, tá? Eu botei o C igual a 1 meio porque eu sei que nunca vai ser exatamente, nunca vai ser maior que 1 meio. Porque vai ser 1 meio menos isso aqui, que sempre vai estar reduzindo. Isso aqui vai ser igual a 0 apenas quando n for igual a 1, que continua sendo verdade, né? Porque 0 é menor que 1 meio. E para os n's posteriores, não, n igual a 2, n igual a 3, n igual a 4, eu vou ter um valor muito pequeno sendo tirado do 0,5. Então, vou ter 0,444, 0,3 alguma coisa, e assim vai, né? Então, eu consigo limitar superiormente por meio dessa ideia aqui, certo? Então, isso mostra que a afirmação ela é correta, certo? E é basicamente isso por hoje. Eu espero que tenham gostado. No próximo vídeo a gente vai trazer mais exercícios, mas falando um pouquinho da notação θ, e a gente vai ver um pouquinho, consequentemente, de ver a notação θ, a gente vai ver mais um pouco de notação Big O e notação ômega, tá bom? Então, pessoal, é isso por hoje. Qualquer dúvida, utilize os comentários. Eu espero que tenham gostado, que o vídeo tenha sido útil. Forte abraço e até o próximo vídeo.